A paz do Senhor, vamos então aí para a aula 39 do livro de Gênesis, Bereshit. Nesse livro agora nós voltamos de novo para a história de José. Abrimos aquele ato para contar a história de Judá e Erudá, né? Como Pérez e Zerá nasceram, a história com Tamar, que no futuro vai ser lembrado dentro da genealogia de Jesus. Tamanha a importância daquele trecho para a história do Evangelho. Vamos lá, vamos continuar agora. Então, Gênesis 39 está aqui. Lamed Tet. Então, Lamed valor 30, Tet valor 9. Né? Então, aqui a gente tem a palavra seguinte, é Bereshit. Esse ensino é importante. Isso vocês podem já decorar, gravar, anotar, né? Para poder aprender um pouquinho do hebraico. Eu tirei aqui o slide, mas não era nem para tirar ainda. Vamos continuar aqui. Vamos ler os primeiros versículos, que dizem assim. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou na mão dos ismaelitas que tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero. Estava na casa do seu senhor egípcio, vendo, pois, seu senhor, que o Senhor estava com ele, tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Olha só aí o nível de confiança que José logo de cara produziu na vida de Potifar. Né? Então ele foi trazido para o Egito, Potifar comprou. Ele era, como eu disse, ele era uma espécie não era só capitão da guarda, essa é uma tradução que é frágil, né? Essa tradução de capitão da guarda é muito frágil. Ele, na verdade, a importância dele não era só a nível de exército, a importância dele era a nível de subsistência. Ele era uma espécie de ministro da fazenda, né? Então ele era o chefe da alimentação, dos matadores, ou talvez não da fazenda, mas da agricultura, certo? E ele comprou, seu nome era Potifar, comprou o José da mão dos ismaelitas, e a Bíblia diz que o Senhor estava com José. É importante a gente falar uma coisa, amados. Essa palavra que fala aí, o Senhor, é a mesma palavra que Moisés usa, diga eu sou o que sou. Né? Então, é o Vav Yod, Rei Yod. Significa Jeová, o Yahvé. Algumas traduções trazem. Às vezes, em alguns nos textos dos estudos panorâmicos, por exemplo, eu leio como Yahvé, né? Mas pode ser lido também como Jeová ou Jeová. Mas os judeus não traduzem esse nome, né? E eles usam a palavra Hashem, Hashem, que significa o nome. Então, quando você pega uma Bíblia no hebraico, que você está lendo isso, por exemplo, eu estou lendo aqui, enquanto eu estou dando essa aula, eu também estou no hebraico paralelamente. Eu não trago para vocês para não confundir. Mas, paralelamente aqui, eu consulto o texto no hebraico. Na consulta, a gente vai encontrar essa palavra Hashem. Eu ainda não tinha falado sobre isso. Então, é como eles utilizam. Eles não chamam o nome Senhor, como a gente utiliza Senhor. Então, a gente utiliza... Vou aqui abrir novamente para vocês verem. Certo? Então, aqui, ó, nesse versículo, no versículo 2, que diz assim, e o Senhor, e esse Senhor que está em letras maiúsculas, essa palavra está ali no hebraico, né, aquele que é chamado de tetragrama, Vav, Yod, Rei, Yod, ou Yud, né, depende, tem gente que chama de Yud, tem gente que chama de Yod, Vav, Rei, Yud, Rei, Vav, Yod, Rei, Yod, né, são aqueles 4 símbolozinhos que a gente chama de Senhor, porque não é traduzível, mas eles chamam de Hashem. Por que eu coloco essas referências? Eu coloco essas referências para a gente ter assim, uma profundidade maior no conhecimento. Vamos continuar. Então a Bíblia fala que o Senhor era com ele, estava com ele, tudo que ele fazia dava certo, né? E assim, e José ganhou assim muita confiança dos olhos
a parte como servo pessoal, e Potifar passou a deixar tudo em sua mão, né? E aí o versículo 5 que a gente vai começar a ler agora já vai aprofundar um pouco mais esse entendimento, para você ver a que nível isso chegou, né? E como o caráter de José começou a se manifestar de uma maneira muito grandiosa. Aí a Bíblia fala assim a partir do verso 5. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha, na casa e no campo. Deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Legal aí essa passagem. É que a primeira vez que fala na aparência física de José, mas também daquilo que Deus havia derramado na mão de José. Então a Bíblia fala que tão logo ele se encarregou sua casa, tudo que tinha, né? Então a confiança foi tão grande que ele deixou tudo na mão de José, né? E Deus abençoou o egípcio por conta de José. Isso é importante a gente entender que pessoas são abençoadas por estarem perto de nós, por nós. Às vezes o seu patrão ele é abençoado porque você trabalha naquela empresa, porque José era aí um escravo, ele era um servo. Claro que aí já na condição mais de mordomo, mas ainda assim era empregado. Aí a bênção do Senhor estava tudo que ele tinha, tudo na casa e no campo, então gado reproduzia, se alimentava, havia pasto, havia tudo, né? Tudo era realmente muito próspero na casa de Potifar, tudo dava certo lá, né? Então isso era uma coisa importante que acontecia. Então ele só sabia mesmo o que vinha para a mesa para ele comer. E aí a Bíblia fala que José era bonito, bonitão, né? Bem assim, aparentado na aparência, né? Boa aparência. Versículos seguintes, continuar a ler, que diz: E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha só o caráter desse homem. Isso é uma coisa assim, admirável, como José se comportava. Então a mulher, ele era bonitão, e o Potifar devia ser um fracão, né? Então o que é que acontece? Ela deve ter casado com ele por interesse. Uma mulher que não tinha, que a Bíblia não referencia ela com importância, tanto que não dá nenhum nome a ela. E a Bíblia diz que ela, após a mulher de seu senhor, é, e ela tentou seduzir José, né? Deita comigo. Né? E José então fala para ela, diz, olha, seu marido me confiou tudo o que possui, menos você. Né? Ninguém aqui nessa casa pode mais do que eu. Ele não proibiu de nada, exceto você, porque você é a mulher dele. Como eu posso cometer um pecado tão grande, pecar contra? Aí você já vê que essa palavra final, ó, aqui no português, está escrito pecaria contra Deus, né? Vou abrir aqui para vocês verem. Como é importante a gente entender isso, certo? Nas traduções. Então vamos lá. Aqui está escrito, ó, pecaria contra Deus. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Que palavra é que aparece aí no hebraico? Quando a Bíblia fala Senhor com letras garrafais, letras maiúsculas, é o tetragrama. Então você vai ler ali e, Vav Rei Yod Rei. Está ali as 4 letras. É o tetragrama. Eu vou até colocar. Eu não estava programado na aula, não. Eu vou conseguir aqui agora na internet e vou projetar aqui para vocês identificarem, né? Isso aí. Eu acho importantíssimo esse ensino, né? Então, vamos ver aqui. Calma só um minuto. Pá, 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 pá. Não, eu peguei errado. A aula vocês podem esperar. Se fosse ao vivo, nem tanto.
né? Mas como é em aula, vamos lá, é para o seu conhecimento. Cadê aqui hebraico? Lá. Esse vai, pronto. Certo. Aqui agora deixa eu abrir aqui um texto, fazer aqui um texto e vou colocar aqui para vocês verem esse texto. Aqui, tá? Aqui, tamanho. Tá bom. Vou botar aqui uma transformação. Vou botar aqui. Tá bom. Vou ver. Coloco ele aqui. Pronto. Então, aqui, ó. Esse aqui é o tetragrama que eu falo. Então, da direita para a esquerda. Iod, rei, vav, rei. Iod tem um som de I ou J. O rei não tem um som. Então, por isso, aqui é tipo um H. E o vav tem um som de V. E aqui, de novo, o rei também não tem um som, é tipo um H. Então, aqui, quando você coloca o sinal massorético, você pode colocar o sinal massorético aqui de E, G, ou de A, Já. E aqui tem o sinal de V. É que você pode colocar uma bolinha aqui após o vav, que fica Gel. E aqui você vai colocar um sinal massorético após o rei de A, Jeová ou Yavé. Então, varia um pouco de um para outro, tá certo? Então, esse aqui é o que aparece quando tem a palavra Deus ou Senhor na Bíblia, certo? Entenderam isso? Pronto. Agora, quando aparece a palavra Deus, então aqui, ó, lendo esse texto, cadê você? Captura de tela. Acabei perdendo, viu? Vou achar ela aqui. Abro aqui. Pronto, muito bem. Abrir aqui a captura de janela. Aqui a palavra que aparece é Deus. Então já é outra palavra. Certo? Deixa eu pegar aqui de novo para ensinar. Gente, poxa, isso é muito bom, viu? Por R$19,90 por mês. Meu Deus. Mas tudo bem, vamos lá, né? Jeová, vamos colocar aqui. Elohim. Elohim. Né? Então tá aqui a palavra que aparece lá. Vou colocar agora aqui para vocês. Também essa. Legal, eu acho isso legal. Eu amo o hebraico. O hebraico foi a língua que o mundo foi criada. Certo? Então o hebraico é assim fantástico. Tá bom, o tamanho ali. Ok. Aqui. Então tá aqui mais uma vez. Então tá aqui, ó. Elohim. O que é que significa? Isso aqui, a primeira letra é o Aleph. Ela não tem letra de A, mas é colocado aí apesar de ser a primeira letra do alfabeto grego, ela não tem letra de A. Aí tem o sinal massorético, tá? O som de E. Aqui tem o Lamed, Esse Lamed aqui, ele representa o... acho que tem alguma coisa errada aqui, né? Tradução. Vou ver aqui. Tá? Tem sim. Tem a palavra certa não. Aí, tá bom? Deixa eu pegar aqui a palavra certa. Então, deixa eu corrigir isso aqui. Pronto, a palavra certa é essa aqui. É essa aqui. Então, você já viu que aqui eu já peguei, já tenho sinais massoréticos. Então, aqui, esses dois pontos representam El, certo? Aqui o Aleph, né? Ló. Aqui é o El com Aleph. E aqui tem o Lamed. E esse pontinho aqui representa o O, Ló. Aqui é o Rei. E aqui tem esse pontinho aqui representa o I.
junto com o iod também, que tem o som de I, e aqui é o mem sofit, que vem no final da frase, que dá o som de Elohim, né? Eita, aula de hebraico, coisa linda, né? Então, quando aparece isso no hebraico, uma coisa diferente da outra, que a gente aprende quando é Deus e quando é Elohim, quais são os significados, a importância disso. Um é quando há um direcionamento direto de Hashem para a pessoa, outra quando há um direcionamento referente à substância. Isso é hebraico avançado. A gente não vai entrar aqui nesse tema hoje. Mas vamos continuar aqui o texto. Então, José, ele foge da mulher, foge para não pecar contra Deus. Pecar contra Deus está se referindo a Deus, certo? Não está falando de Deus, mas para Deus. Então, uma das diferenças. Mas vamos continuar. Aí a Bíblia fala o seguinte: e aconteceu que, falando ela cada dia José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu um certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço e nenhum dos da casa estavam ali. E ela lhe pegou pela roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele fugiu, e a sua roupa na mão dela, e fugiu e saiu para fora. Bom, então ele não quis vir por bem, ela tentou atraí-lo por mal. Tentou seduzir, certo? Ela por mal. Então, ela todo dia ela seduzia, queria trazer ele para lá e ele rejeitava, ele não queria. E aí foi um dia que ele foi fazer o trabalho, não havia ninguém dos funcionários em casa, e a mulher agarrou ele pelas roupas e disse: durma comigo, durma comigo. E ele fugiu, deixando a roupa na mão dela, né? E aí foi um grande erro dele, né? Porque aquelas roupas antigamente eram só panos que eram colocados em cima, então era fácil de tirar, né? E aí o que é que acontece? Vamos ler os versículos seguintes. Aí a tragédia que começa então na vida de José, claro, sob a nossa ótica. Se aconteceu que, vendo ela que deixara sua roupa em sua mão, fugira para fora. Chamou os homens de sua casa e falou, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo, fugiu e saiu para fora. Então ela inventa ali uma história para justificar e para prejudicar deliberadamente José, né? Ela chamou, disse que o marido dela trouxe um homem hebreu, né, no caso de origem hebraica ainda na época, Ivrit, como é que é chamado, né, Ivrit, e alguém proveniente do outro lado do rio, é isso que significa. Ivrit significa do outro lado do rio. Outro significado também é Ever, que significa filhos de Eber. Ivrit, Ever, essa é a origem. Tem um vídeo que eu falo na internet sobre a diferença dos arameus e dos hebreus. Os arameus que geraram o aramaico, os hebreus que geraram o hebraico. Por quê? Porque o hebraico e o aramaico foram línguas que foram escritas, estão presentes na Bíblia, as duas. E o aramaico, durante muito tempo, foi muito falado ao redor do mundo, na Arábia toda. Certo? E se falava durante muito tempo mais o hebraico do que o aramaico, inclusive até em Jerusalém. Hoje, o hebraico ele é a língua oficial de Jerusalém, mas, por exemplo, o Targum, que é o Talmud, é escrito em aramaico, né? E aí a Bíblia fala que aquela mulher, quando ouviu ele erguer a sua voz, correu para fora e deixou a roupa com ele. E acabou causando esse problema, acusando falsamente José de tentar seduzi-la. Então essa história gerou uma consequência que seria um passo a mais para a realização do sonho, né, de José, apesar de que seus irmãos lá atrás, vocês lembram quando eu disse assim, mas veremos se o sonho dele vai se cumprir, né? E eles não sabiam que Deus, ele começa a escrever uma história, e toda a história já está escrita antes do final, o final já está escrito antes do princípio. Então o princípio vai sendo escrito para chegar até aquele final, e é por isso que vai ser desenhando as coisas da vida. Aí ele pôs sua roupa perto de si, e ela pôs sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou para sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo:
veio a mim um servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe dava, dizendo, conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Né? Então ela inventa uma mentira deslavada para cima de Potifar, e Potifar, a mulher dele, acreditou. E José quem era? Era um mero servo hebreu. E o resultado é que o Potifar acreditou, né? Acreditou. E a Bíblia fala com isso nos versos seguintes. Olha só o que é que acontece nos versos seguintes. Acho que todo mundo conhece essa história, mas é sempre bom a gente estar relatando. Se você não conhece, ele vai saber. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. E o Senhor, agora aqui vamos ver, porém estava com ele, estendeu sobre ele a sua mão de benignidade e deu graça aos olhos do carcereiro morto. Você vê como são as coisas. Aquele que tem a bênção do Senhor, para onde vai, a bênção acompanha. Né? Então, todo canto que ele ia, a bênção acompanhava ele. Então, não importava. Aqui, José foi para a prisão e, mais uma vez, a bênção foi para ele. Agora, veja só, mais uma vez aí. O que é que aparece no versículo 21? A palavra Hashem, Senhor. Senhor com letra maiúscula. Que palavra que tem lá? Vamos lembrar aqui, ó, vou trazer aqui para você, ó, essa palavra. Yod, Rei, Vav, Rei. Significa Senhor, ou o nome, não tem um nome. Então a gente traduz por Senhor, eles traduzem por Hashem, um nome, certo? E a gente usa Senhor, nome que não pode ser nome que não pode ser pronunciado. Não tem como ser pronunciado esse nome. E aí a Bíblia fala que o chefe, o Deus deu graça a ele, e a gente vai concluir aqui agora o capítulo, é a última passagem. Tá? Deixa eu colocar aqui no slide, certo? Para você ver aonde José ia, a bênção acompanhava ele, certo? A última passagem. Então a Bíblia dizia: o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo que fazia prosperava. Mais uma vez, esse detalhe importante é que aparece lá no texto. Estou chamando a atenção disso que é importante. Como Deus da provisão, Deus que cuida, Deus que faz prosperar, crescer, avançar, estava o tempo todo com José. Né? E aí aparece aí nesse versículo 23, o último versículo, o nome Yod, Rei, Vav, Rei, dizendo que esse nome faria José prosperar até na cadeia. Então, até na cadeia, José prosperava. Então, a gente conclui assim a aula de hoje. Próxima aula já vai começar a entrar na interpretação de sonhos, ele na cadeia e assim por diante. Então, estamos caminhando já para o final do livro de Gênesis. Esse aí vai ser o texto final. Já estou no texto final, a gente vai estar no quarto final. Quinto final, na verdade, né? Dividir ele em 50 capítulos em 5 partes. Vamos entrar no capítulo 40 na próxima aula. Vai ser a parte final do livro de Gênesis. E tem sido muito bom. Tem uma novidade que eu comecei a implementar. Para você que está estudando conosco aqui, cada livro que você termina, você vai ter a possibilidade de fazer um exame. E se você for aprovado com nota 6 nesse exame, eu te dou um certificado. Tá certo? Então, o certificado que você concluiu, importante para que você tenha o quê? Isso como uma comprovação de estudo, de conhecimento. Não é um certificado reconhecido pelo MEC, mas é um certificado que ele tem valor acadêmico de conhecimento importante. Tá bom? Então, Deus abençoe e até a próxima aula.